Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Na verdade, eu acho que foi em janeiro ou março, ou fevereiro, eu ouvi um comentário muito interessante a partir da ideia de nossos filhos, daquilo que alguém falou assim: eu queria ter a sorte que o pastor e a pastora têm de ter filhos como tem. Aquilo me chamou a atenção porque se tem uma coisa que eu não acredito é que algumas coisas na nossa vida seja por sorte. Tem a ver com fé, tem a ver com dedicação, tem a ver com muitas situações que a vida nos traz. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo traz essa questão à tona quando ele fala sobre Timóteo e a fé que ele recebeu de sua mãe e de sua avó. O mundo precisa de mães como Eunice e Lloyd, ou Lloyd, como você queira. Mães que marcam a sua geração e que transferem um legado aos seus filhos. Que mãe não gostaria de ouvir alguma coisa sobre seus filhos? Que mãe não gostaria que alguém olhasse para seus filhos e reconhecesse o seu legado? Não é diferentemente do que Paulo está fazendo, dizendo a Timóteo: você tem muito da sua mãe e da sua avó na sua caminhada, Timóteo. Olha o que Paulo diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, é a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e na tua mãe, Eunice. Estou certo que também está em ti. É importante a gente fazer uma reflexão a partir desse pensamento. O apóstolo Paulo está reconhecendo que tem uma fé que não é fingida e que essa fé foi transferida, e a transferência desta fé não está ligado a qualquer situação, mas ligado a uma mãe e a uma avó. Perceba a importância disso. Perceba a importância de uma maternidade que está diante da presença do Senhor. Não posso esquecer que tanto Eunice como Lloyd eram mulheres que serviam a Deus como judias que eram. O pai do Timóteo era um grego. Então, naturalmente, quando nós pensamos nisso, podemos imaginar que o trabalho que Eunice e Lloyd tiveram, duas mães, para educar seu filho Timóteo, não foi uma tarefa fácil. Imagine os gregos com todas as suas percepções de deuses, de crenças, e agora essas duas mulheres estão imprimindo em Timóteo um caráter de fé. Que o Senhor nosso Deus, essa noite, possa conceder às mães desta casa uma unção grande de levar a fé aos seus filhos sem fingimento. Sem fingimento. Porque a fé não é algo que a gente possa fingir. Lógico, no ano de 2024, como nós vivemos, existe uma necessidade urgente de um resgate desta fé. Mas também quero pedir a você que abra a sua Bíblia na mesma segunda carta de Timóteo, agora no capítulo 3, no versículo 15. Olha o que diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras ou escrituras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Observe mais uma vez que Paulo está falando de fé transferida.
No mês de maio, qual é o nosso tema, irmãos? Fé. Aqui, mais uma vez, Paulo salienta, e eu quero que você entenda isso, mamãe que está aqui. Paulo está salientando a importância da fé na vida de Timóteo, uma criança que vai ser agora, algum tempo depois, direcionado ao santo ministério. Mas Paulo está dizendo que tudo o que Timóteo era, tudo o que Timóteo tinha era derivado da fé da sua mãe e da sua avó. Que isso seja uma verdade na sua vida, que isso seja algo real no seu caminho, que isso seja algo presente na sua vida, porque ser mãe é uma das tarefas mais difíceis que existem. Hoje uma mãe tem que dividir o seu trabalho de educar com muitas coisas. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as mães são muito cobradas em relação à sua maternidade. E essas cobranças que derivam da maternidade, elas norteiam e às vezes até amedrontam o coração das próprias mães. Porque às vezes as cobranças são inúmeras. Mas eu quero relatar a você que mesmo que você viva debaixo de muitas situações de cobrança, Deus ainda pode e deve fazer na sua vida uma transferência de unção para você. A unção que leva a entender o que é ser mãe. Ser mãe não é simplesmente uma ideia de alguém que vai parir ou vai ser uma mulher que vai ficar gestante e posteriormente vai parir. Não é só essa a ideia de Deus. A ideia de Deus para a maternidade não consiste apenas na reprodução de pessoas. A ideia de Deus na maternidade é que filhos se tornem instrumentos poderosos na mão do Senhor e na mão das mães. Mães, vocês são a manifestação de Deus na vida dos seus filhos. Por quê? Porque vocês transferem uma herança. Ser mãe é receber um dom divino, é gerar vida, mas acima de tudo é transferir um legado. Eu profetizo na sua vida um legado que vai transferir sobre as seus filhos e filhas, e eles serão maiores do que você. Sabe, a caminhada da vida cristã é isso. É isso que eu vejo Paulo salientando na vida de Timóteo, dizendo: Timóteo, você não é o que é porque você tem que ser, não. Você é o que é porque a sua mãe e a sua avó transferiram, implantaram em você a fé que vai mudar a estrutura e a descendência da sua própria casa. Se você é mãe, saiba que foi Deus que permitiu a vida nascer de dentro de você e te capacita para gerar isso através dos seus filhos. Capacitou a amar, capacitou continuar, capacitou a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Uma fé genuína, citada por Paulo, é uma fé, minhas irmãs, que leva você a entender que existe um legado. Não podemos viver uma fé aparente. Irmãos, nessa nossa noite eu vou me referir muito às irmãs, porque aqui existem já avós, existem mães, existirão mães que irão parir filhos no nosso meio, em nome de Jesus. Então eu quero declarar essa noite que a sua fé não pode ser fingida. Ou você é, ou você não é. Paulo se preocupava com a religiosidade perfeita de Timóteo. Ele olhou para Timóteo e disse: a sua avó e a sua mãe lhe ensinaram corretamente. A sua avó e a sua mãe fez com que você
tivesse uma fé baseada naquilo que nós precisamos, Timóteo. Se você abrir Efésios capítulo 6, verso 16, a fé é um escudo espiritual que protege a família. A fé é algo importante. E eu quero salientar essa noite que Deus vai maximizar a fé de mães que estão aqui. Eu posso ouvir um amém das mães? Porque, como eu falei anteriormente, imagina a cobrança que você tem como mãe no século 21. Nesse século, a mãe tem que ser uma mulher que realmente esteja na presença do Senhor. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Quando Deus gerou você, mamãe, Ele também gerou uma confiança. Eu não acredito que uma mulher que gere um filho em seu ventre não seja digna de confiança do Deus poderoso. Porque quando uma mulher gera um filho, ela está gerando a continuidade daquilo que Deus quer sobre a terra. E eu percebo que Paulo está escrevendo à igreja em Efésios, dizendo: olha, vocês precisam ter o escudo da fé. Talvez nunca antes na história da igreja do Senhor na terra seja tão necessário mães terem escudo da fé. Talvez nunca na história da sociedade que nós vivemos, os filhos precisem tanto da fé quanto nos dias que nós vivemos. Hoje nossos filhos precisam de fé. E mães, eu profetizo sobre as suas vidas o escudo da fé que vai proteger os seus filhos da maior influência que existe no mundo. A influência satânica que molda, que move tantas coisas nessa vida. Na sua casa, mamãe, há um escudo e você a carrega ou carrega para proteger a sua família e seus filhos. Uma mãe espiritual exerce sua fé sobre seus filhos. Por isso essa noite eu declaro, mamãe que está aqui, não importa as ideologias, não importam os pensamentos, não importa qualquer situação, Deus te levantou para proteger seus filhos. Não transfira, mamãe, suas responsabilidades. Não transfira, mamãe, para a internet, para o YouTube, para qualquer pessoa, para os professores, para a igreja. Existem responsabilidades sim nessas áreas, mas a maior responsabilidade, mamãe, é sua. Paulo salienta isso dizendo a Timóteo: Timóteo, a fé que você tem te protegeu para ser um homem que você é. Mães, ouçam o que eu vou dizer a vocês. Vocês se levantarão para proteger seus filhos. Sabe, tem muitas mães que choram, muitas mães que se arrependem, muitas mães que têm suas vidas dilaceradas pela questão do mundo, mas eu profetizo nesta casa que as mães que aqui habitam, elas serão restituídas de autoridade de fé, para profetizar sobre seus filhos, educarem seus filhos, levantarem seus filhos e fazerem dos seus filhos instrumentos que marcarão a sua geração. Porque o jovem Timóteo é isso. O jovem Timóteo é um filho que vê a fé não fingida da sua mãe. Mas isso requer também, irmãos, algumas situações que precisam ser vistas e trabalhadas. Uma fé fingida é uma fé de testemunho. Uma fé não fingida é uma fé feita de testemunhos. Uma fé não fingida é feita da leitura da Bíblia, da oração com seus filhos. Mamães, eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Quantas vezes seus filhos estão vendo você ajoelhada e orando?
Quantas vezes seus filhos estão vendo você louvando a Deus dentro de casa? Quantas vezes seus filhos estão olhando para você, lendo a Bíblia Sagrada? Se você não consegue dizer amém, mãe, diga pelo menos um ai. Porque isso é uma fé não fingida. É os nossos filhos olharem para dentro de casa e eles correrem, eles brincarem, eles fazerem o que eles precisam fazer, porque às vezes são crianças, mas eles vão sempre parar e olhar para dentro do quarto, olhar para a sala, ver uma mulher ajoelhada, uma mulher orando, uma mulher cantando, uma mulher profetizando, uma mulher testemunhando, e isso vai gerar nos filhos uma fé não fingida. Porque se você está dentro da igreja e é uma coisa e dentro de casa é outra, isso vai gerar fingimento na fé. E é por isso que tem muitos filhos que olham para suas mães e dizem assim: essa não é um modelo de mãe que tem fé para mim. Por quê? Porque muitas vezes falta o resgate disso. Mas nos dias modernos talvez as mães digam assim: eu não tenho tempo para isso. Se você não tiver tempo, mãe, para orar pelos seus filhos, você não vai ter tempo mais para nada na vida. Porque a oração pelos seus filhos talvez seja o único combustível que sustentem ele e coloquem ele de pé. Mães que oram são mães que verão seus filhos verem algo sobrenatural na sua vida. Por quê? Porque a fé não pode ser fingida. A fé fundamentada na palavra de Deus muda a história. Você pode olhar, e eu estava ministrando esses dias na escola que eu trabalho. Eu tive uma oportunidade de falar às mães, e falei sobre duas mães, Maria e Joquebede. Mulheres que tornaram a sua maternidade um exemplo. Eu quero dizer uma coisa para você, no século 21, no ano de 2024, existe uma teoria, não teologia, mas uma teoria que traz um peso sobre a mulher e uma liberdade sobre a mulher, que ela não pode mais orar pelos seus filhos e nem pode educar os seus filhos da maneira correta, porque isso é algo ruim, algo errado. Não. Na sua casa o Estado não se mete, porque a sua casa é um lugar de adoração ao Senhor. Quando mães anulam a sua presença, o mundo toma conta dos seus filhos. Quando a mãe deixa de orar, a mãe deixa de ensinar, e ensinar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. E se você não quer ter trabalho, não ensine, não tenha filhos. Alguém me perguntou: pastor, é obrigado toda mulher ter filhos? Eu disse não. Porque tem mulher que não nasceu para ter filhos. Ah, por quê, pastor? Porque tem mulher que não tem responsabilidade com seus filhos. Tem mulher que deixam a televisão tomar conta. Tem mulheres hoje que fazem muitas coisas porque não querem ter trabalho. Educar dá trabalho. E se você quer ter filhos de fé, mamães, vocês vão ter que ter trabalho. Pastor, eu tenho 3, 4, 5 jornadas. Mas precisa olhar para os filhos e abençoá-los. Precisa olhar para os filhos e ensiná-los. Precisam ensinar corinhos, cânticos. Precisam ensinar a palavra. Precisam ensinar a fé. Eles precisam olhar para casa e dizer: a minha mãe era uma mulher de fé. A minha mãe era uma mulher de oração. Por mais moderna que nós sejamos, vocês sejam mamães, essas características não podem se perder no meio do caminho, porque são essas características que fazem de você uma mulher de Deus. No livro de Deuteronômio, perdi aqui o texto. Deuteronômio 6, do verso 6 ao verso 9. Olha o que Deus está dizendo, e aí eu vou dizer às mamães: eduquem no caminho do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. O primeiro presente que eu acho que um pai e uma mãe, e isso nós fizemos, eu e Cris,
Talvez as pessoas olhem e digam assim: ah, mas o pastor tem sorte. Não, eu não tenho sorte na criação dos meus filhos. Nunca foi sorte. O primeiro presente que nós compramos aos nossos filhos foi uma Bíblia. E ainda os nossos filhos no ventre de Cristo recebia de nós os ensinamentos da Bíblia. Quantas vezes chegava perto da barriga da Cris e dizia assim: você é um instrumento de Deus. E o Mateus e o Ariel, eles pulavam. Eu esqueço quantas vezes Cris estava na gravidez orando, profetizando sobre os seus filhos. Eu chegava no quarto, Cris com a barriga imensa, estava declarando sobre os seus filhos que eles seriam instrumentos do Senhor. Mas isso deu muito trabalho. Isso dá muito trabalho, mamães. Se você não quer ter trabalho, você vai perder seus filhos. E eu não estou amaldiçoando, eu estou apenas alertando. Porque se você às vezes for a uma cadeia pública, você vai chamar e ver a lista de chamada, tem um monte de gente com nome cristão. Isso não quer dizer muita coisa. Mas às vezes nós esquecemos que nós temos que ter trabalho para educar mamães. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Esse é um recado de Deus para Israel. Porque um povo sábio é um povo que olha para a palavra de Deus e sabe o quanto é interessante isso. Versículo seguinte: ensine com persistência aos seus filhos. Só as mamães que estão aqui, diga comigo: ensine seus filhos com persistência. Uau! Persistência não é uma coisa que você faz hoje e faz daqui a 10 anos. Persistência é uma coisa que você faz todos os dias, todas as horas. Às vezes nós esquecemos de quanto isso é importante. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Por favor, pode passar. Amarre as palavras com um sinal nas mãos e as prenda na testa. Talvez você não tenha muito entendimento sobre isso, mas o que Deus está dizendo para Israel é o seguinte: em todo o contexto desse capítulo 5, 6 e 7 de Deuteronômio, Deus está dizendo o seguinte a Israel: olha, vocês não podem ser híbridos, vocês têm que ser puro sangue. E transformá-los em puro sangue, em seres autênticos, há uma necessidade de você amar a palavra. Deus está dizendo isso há quase alguns milhões de anos atrás, 1000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Deus está dizendo isso, dizendo: olha, você precisa guardar a palavra, porque se você não guardar, você vai se misturar, e quando você se misturar, você vai se perder. Eu disse hoje que até para escolher a mãe dos meus filhos, eu tive que fazer a escolha certa. Porque infelizmente, muitos pais e muitas mães escolhem errado quem vai ser o pai e a mãe dos seus filhos. E isso traz uma confusão imensa sobre a família. A família às vezes perde todo o raio de atuação porque nós escolhemos errado. Então as meninas, as mulheres que ainda não têm filhos e que vão se casar, escolham certos maridos, escolham certo as esposas, não escolha qualquer um, não escolha quem não tem fé, porque quem não tem fé vai gerar confusão. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma ligação, nem algo certo entre o jugo desigual.
E às vezes o jugo desigual está também dentro da igreja. Às vezes você olha uma pessoa dentro da igreja e você acha que aquilo ou aquela ou aquele é um instrumento de Deus, e não é. Às vezes é só para enganar. Então ter fé não consiste em criar uma criança somente, é gerá-la debaixo do temor do Senhor. E quem teme ao Senhor não negocia seus princípios. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Sua mãe, sua avó foram tão autênticas que você não negocia seus princípios, Timóteo. Que você é um menino que agora tem em sua vida sinais de uma fé real. Mães que estão aqui essa noite, eu profetizo na sua vida uma fé autêntica. Eu posso ouvir um amém? Sabe, antes de você ensinar um hino de um time de futebol, um hino de uma música do sei de quem, lá na... Como é da Peppa? Como é? Peppa Pig. Tem meninos e meninas que sabem mais sobre isso do que o próprio hino da palavra de Deus. Aí os meninos crescem, as meninas crescem. E aí pergunta assim: eu não sei aonde eu errei. Errou porque não cuidou da fé dos seus filhos. E eu quero profetizar na sua vida hoje que os seus filhos terão uma fé autêntica. Porque eles olharão para casa e verão uma fé autêntica. Eles não deixarão, você mamãe que está aqui, não deixará que o coração dos seus filhos sejam roubados. Já tem muito coração sendo roubado aí, irmãos. Tem muita gente, muita criança que ama mais coisas do que o Senhor. O Senhor tem que ser a primeira coisa que seu filho ama, a sua filha ama, e assim terá uma fé autêntica. Enquanto isso não tiver, seus filhos estão em perigo. Talvez você diga: pastor, é muito difícil. Mas eu estou dizendo para você que foi isso que nós fizemos em casa. Nós regulávamos a vida dos nossos filhos. Sabia com quem ele estava? Pergunte a qualquer um. Meus filhos sempre aprenderam a orar. Hoje me disseram que o Ariel fez uma oração linda pelas mães. Eu não estava em casa, estava com a minha mãe. E eu me senti muito honrado quando me disseram isso. Porque a verdade é que há um legado a ser transferido. E o legado quem transfere são os pais. Mas a mãe tem um poder sobrenatural. A maternidade é uma unção de Deus na sua vida, mamãe. Eu profetizo isso na sua vida. O grande Salomão, no capítulo 22. Vamos ler o 9, por favor, o 9. Coloque no 9. Versículo 9. Não? Escrevas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Eu quero dizer uma coisa para você, e ouça o que eu vou dizer aqui. Todo mundo sabe que eu tenho um time de futebol. Todo mundo sabe que eu tenho um time de futebol? Mas pergunte para os meus filhos se eu ensinei mais de futebol para eles do que de Jesus. Meus filhos nem gostam de futebol. Nem gostam de futebol. Não é que futebol seja errado, mas o meu princípio é ensinar meus filhos a temerem ao Senhor. Eu tenho tanta lembrança de às vezes eu levantar de noite e a Cris está nos quartos dos meus filhos, orando por ele e ministrando eles, e ela dizia assim: que meus filhos amem mais a Deus do que qualquer outra coisa nessa terra. Que meus filhos amem mais a Deus. E isso para nós não foi fácil. Quantas vezes, na época dos meus filhos,
O que eles amavam era uma tal de Discovery Kids. Eles amavam Discovery Kids. E eu dizia para eles, bom, é muito bom ver Discovery Kids. Mas quem for na minha casa vai descobrir que todas as vezes que eu viajava, eu trazia um DVD na época de Ministério Infantil. Eu cansava, eu ia a Santa Efigênia em São Paulo e comprava todos os DVDs infantis da igreja. Porque nós criamos que o Discovery Kids poderia ser inocente. Mas depois da Discovery Kids, eles iam migrar para o Cartoon Network. Eles iam migrar para lá. Então, todas as vezes que meus filhos estavam dentro de casa, nós também colocávamos DVD evangélicos para eles. Hoje, graças a Deus, pelo YouTube, você não precisa mais comprar nada. Mas às vezes eu chego na casa de crentes, eles estão vendo a Pepa. Não estão vendo alguma coisa de Deus. Dia desse eu peguei as minhas sobrinhas, chamei a atenção delas. E descobri que elas estavam cantando uma música. E eu perguntei para elas se as músicas eram de Deus. Envergonhadas disseram, não tio, não é de Deus, mas não tem importância, não é infantil. Falei, não. Se eu não guardar a cidade do coração de vocês, Satanás vai vir e vai se andar no coração de vocês. Porque para elas eu não sou só o tio, eu sou o pastor. E se nós não tivermos isso, irmãos, nós teremos uma catástrofe. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Hospital das Clínicas em São Paulo, existem na fila 302 crianças com menos de 12 anos, querendo fazer uma transição de gênero. Sabe onde está isso? Em desenhos na televisão. Um dia desse alguém me mostrou um desenho onde dois bonequinhos inocentes beijavam-se na boca do mesmo sexo. Às vezes você não vigia. E mãe, se você não vigiar, alguém vai tomar conta da tua filha e do teu filho. Pastor, mas eu estou cansada. Se você pariu, embala. Se você pariu, embala. Pastor, é cruel. Se você pariu, embala. Porque se você não embalar, o diabo vai embalar. E aí é mais triste você chorar por algo que você sabe que deveria fazer e não fez, do que você ver algumas coisas acontecendo. Eu gosto muito da pedagogia da minha mãe. A minha mãe tinha uma pedagogia horrível, mas era sincera diante de Deus. Quantas vezes eu ouvi minha mãe chorando e orando na sala da nossa casa, dizendo, Deus, se os meus filhos não derem para o que presta, mata e leva. E é uma oração que eu sei que ela faz, é uma oração que eu faço. Talvez você diga, terrível. Ela sabia a responsabilidade que ela tinha nas mãos. Às vezes as pessoas não querem ter responsabilidade e transferem para pessoas as suas responsabilidades. Eu vou dizer uma coisa para você, mamãe que está aqui. Houve um tempo na nossa vida, na minha e da Cris, estávamos desempregados. Mas nós nunca deixamos de assumir nossos papéis de pai e de mãe. Aqueles que sabem que eu cheguei até a vender coisas na rua. Mas nós nunca deixamos de ensinar nossos filhos.
Houve uma época que nós tínhamos que fazer uma escolha. Ou nós dois trabalhávamos, ou alguém iria deixar de trabalhar para assumir o seu papel dentro de casa. E graças a Deus, boa parte do tempo, nós dividimos isso. Porque nós não queríamos deixar que ninguém criasse os nossos filhos. Pergunte a ela. Às vezes chegávamos em casa e os nossos filhos tinham a aparência de outras pessoas. E nós dizíamos assim, isso nós não queremos. O que nós queremos é que os nossos filhos pareçam com Jesus, pareçam com nós, com a gente. Porque se você se ausenta do papel de educar, alguém vai educar e alguém vai ser muito precioso para aquela criança. Eu digo sempre aos meus alunos, está aí meu filho Ariel, meus alunos sempre chegam comigo e dizem assim, eu queria tanto ter um pai como você. Isso é muito comum. E quando eu ouço isso, eu não me vanglorio. Eu não acho isso legal. Porque se um filho de uma outra pessoa olha para mim e quer que eu seja o pai dele, é muito nítido que o pai fracassou no papel. Tem muitas mães fracassando no papel. E filhos às vezes amam mais outras pessoas do que o próprio papel da maternidade. Mas isso não é uma culpa. Isso é uma direção. Isso não é para você se sentir culpada e abrir mão de muitas coisas, não. É para você se conscientizar da importância do seu papel como mãe na transferência de fé para os seus filhos. Olha lá o que diz o texto de Provérbios 22, 26. Você conhece muito bem esse texto. E ele diz algo muito importante. Ele diz que ensinar é importante. Provérbios 22, 6. 22, 6. Instrua, ensine. Irmãos, eu sou professor de 3 turmas de sexto ano. Se você nunca ministrou aula para o 6º ano, você precisa dessa experiência. É uma experiência fantástica, que exige de você paciência, exige de você fé, exige de você um monte de coisas. Por quê? Porque é você dizer para o menino, menino, senta. E quando você dá uma ordem para o menino sentar, o de trás já levantou 3 vezes. Uma sala de 30, 40 alunos é o maior desafio de um professor. Mas eu acho isso fantástico. Porque eu sei que instruir, que ensinar, não é uma tarefa fácil. Mas se em algum momento, quando termina a minha ministração de aula, eu perguntar aos meus alunos o que foi que ele aprendeu naquele dia, se eles respondem para mim o que eles aprenderam, já foi uma grande vitória. Na semana que vem eu entro na mesma sala e pergunto a eles o que foi que nós falamos na semana passada, e todo mundo diz para mim, nós não lembramos, tio. Não lembramos do que o senhor falou a semana passada. Aí eu tenho que recapitular, porque eu sei que há uma continuidade do ensino que eu estou dando. Então, irmã, mãe que está aqui hoje, tenha esse papel de ensinar seus filhos no caminho que devem andar. E mesmo quando passar os anos, não se desviará dele. Pastor, isso não é fácil. Claro que não é. Não é fácil. Não é fácil porque isso exige de nós, ou de vocês, mamãe, algo muito importante, que é a fé. Então, observa algo que Deus quer dizer para você hoje. É difícil? É. Mas os seus filhos serão instrumentos de Deus. Os seus filhos serão marcas que as outras pessoas verão. Eu profetizo isso na sua vida hoje, mamãe. O seu filho vai caminhar na terra.
ele vai percorrer o mundo. Existem filhos que estarão aqui, que sairão do Brasil, entrarão nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Argentina, em qualquer lugar do mundo, e aonde eles estiverem, quando alguém olhar, vai ver a educação e a fé do seu filho e vai dizer: este menino foi bem educado, este menino foi bem ensinado, este menino tem uma mãe e um pai que os ensinou. Eu posso ouvir um amém? Eu lembro da vez que nós chegamos na Argentina, a Paulina, que é uma das líderes do louvor do Mateus na igreja que ele congrega hoje. Ela olhou para mim, para a Cris e disse assim: olha, seu filho é uma bênção. Mas não foi a igreja que o educou, não é? Ela falou para nós: ele só é uma bênção porque os pais o educaram corretamente. Porque ela ainda falou assim: deve ter muito da mãe nele, né? Eu falei: tem muito da mãe no meu filho. Tem muito da minha esposa. Porque da minha esposa, se você chegar em casa, a minha esposa levanta às 5 da manhã para orar. Se você chegar na minha casa, na cima do meu sofá, tem livros que a minha esposa está lendo. Se você chegar na minha casa, você vai ver a minha esposa fazendo muitas coisas. E essas coisas que ela faz, foi que imprimiu no Mateus quem ele é e no Ariel quem ele é. Por isso eu não vou assumir esse papel. Esse papel não foi meu. Apesar de eu ter ensinado bastante, mas tem muito das mamães dos meus filhos. Por isso eu fiz uma boa escolha. Porque quando eu casei com a minha esposa, ela já era uma mulher de Deus, criada pela minha sogra. Minha esposa já servia a Deus. Se você já deve ter ouvido ela falar que ela levava as crianças para a igreja já na adolescência. Ela levava as crianças do bairro para a igreja. Ela tem uma marca na mão, minha esposa, aqui nessa região, de uma queimadura, que ela foi, ainda criança na igreja, mexer no holofote e pegou um choque e não morreu. E às vezes eu ouço a minha sogra falar isso, eu digo assim: ela não morreu porque Deus queria me dá-la como esposa. Porque ela seria a mãe dos meus filhos. Pastor, é fácil para vocês? Vai lá para dentro de casa. Vai lá para dentro de casa. Pergunte quantas semanas comemos só ovos. Pergunte quantas semanas comemos só sardinha. Quantas semanas comemos só macarrão. Pergunte. Pergunte quantas vezes deixamos de comprar roupas. Pergunte quantas vezes a minha esposa deixou de fazer o cabelo, fazer as unhas. Pergunte. Então não é sorte, é persistência, é fé, é legado. Hoje eu tenho um filho que faz medicina e eu acho que meu filho nunca mais volta para casa. E eu digo sempre ao Senhor: tudo que nós fizemos, que nós podíamos fazer, nós fizemos. Nosso filho saiu de casa com 20 anos de idade. Não é fácil para um pai e para uma mãe fazer isso. Alguns de vocês nunca deixariam seus filhos saírem com 20 anos de idade. Mas nós ensinamos. A Cris passa horas falando com o Mateus, e o Mateus fala horas com ela, dizendo assim: mãe, foi em casa que eu aprendi a fé. Foi em casa que nós temos um legado. Então não diga que para minha casa foi sorte. Não foi. Foi persistência. Olho para minha mãe, para minha sogra, para minha esposa, e sempre dou um louvor a Deus pelo brado de vitória. Porque não foi sorte, mamães que estão aqui, não é sorte. Se você quer que os seus filhos sejam maiores do que você, faça a sua parte e transfira a fé para seus filhos. A fé é a única herança que seus filhos podem ter de verdade.
E eu profetizo essa noite, mamães que estão aqui, haverá fé na tua vida tão grande, mas tão grande, tão poderosa será essa fé, que os teus netos, os bisnetos olharão para trás e dirão: foi a minha avó, foi a minha bisavó, foi a minha mãe que mudou a minha história. Foi eles que mudaram a minha história, pelo legado que elas trouxeram. Traga um legado para a sua geração. Não deixa que Satanás roube o que está roubando esses dias. Quando Paulo olha para essas duas irmãs e diz assim: olha, foi elas que colocaram em você fé. Ele não está reconhecendo Timóteo, ele está reconhecendo o papel da mãe e da avó dele. Porque às vezes nós só olhamos para os filhos, não é para os resultados que eles têm, mas os resultados dos filhos têm muito mais a ver com a nossa postura, com a nossa vida, do que apenas com o sucesso que eles têm. Existem muitos filhos mais sábios do que você. Existem muitos filhos mais sábios do que a gente. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, ela perguntando: o que é que os nossos filhos têm de nós? Eu olhei para ela e disse: não sei o que ele tem de mim, mas de você eu sei o que meus filhos têm. De você eu sei o que meus filhos têm. Porque os filhos, às vezes, essa semana o cano do banheiro quebrou. 5 horas o Ariel foi a tomar banho e o cano do banheiro estava quebrado. Ele entra no quarto, adivinha quem ele chama primeiro? Adivinha quem ele chama primeiro? A mãe. Eu olhei aquilo e eu fiquei pensando: por que Deus ele não me chamou? Aí Deus disse para mim: ele tem muito da sua esposa. Ele ama a mãe dele, se sente protegido também. Mas por que, irmãos? Porque isso é uma tarefa árdua, difícil, mas totalmente possível. Eu não ouvi um amém. Totalmente possível. Eu gostaria que as mães levantassem, só as mães levantassem, as vós também levantassem. Eu queria orar por você. Me perdoem, papais, homens, mas eu preciso fazer essa oração. Pedir ao Espírito Santo que tome conta do coração dessas mulheres, para que essas mulheres sejam inclinadas à voz do Espírito e que elas entendam da responsabilidade, do temor que elas têm diante do Senhor, de educar, de abençoar seus filhos. Deus, eu oro essa noite, no Dia das Mães, nesse domingo abençoado, eu estou intercedendo pelas mães que estão aqui. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor traga a conscientização do papel da maternidade quanto aquelas que geram fé no coração dos seus filhos. Que elas consigam entender, Senhor, que isso é um trabalho muito árduo, muito difícil, muito complicado, mas é o papel que o Senhor também concedeu a elas. E essa noite eu oro para que o Senhor dê a essas mulheres todas as armas espirituais que elas precisam para cuidar dos seus filhos. Eu oro ao Senhor que essa noite a fé seja uma das armas que elas nutrirão dentro delas, irão levar os seus filhos a ter fé. Eu repreendo essa noite, Senhor, eu repreendo essa noite
toda influência maligna que adentrou nas famílias, na criação dos filhos essa noite. E eu profetizo agora, mães que se levantam como guardiães e guerreiras na defesa dos seus filhos. Na defesa dos seus filhos. Mães que às vezes estão cansadas, Pai, do dia a dia, das lutas, mas eu peço ao Senhor que as fortaleça agora. Que o Senhor renove as suas forças agora. Que o Senhor dê a elas a sabedoria agora, Senhor. Para que elas sintam, Senhor, o papel que elas têm que fazer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas às mães que estão aqui. Senhor, que as mães trabalhem menos e tenham mais recursos para cuidar dos seus filhos. Senhor, eu te peço isso essa noite, porque o Senhor quer famílias estruturadas, filhos estruturados, filhos emocionalmente estruturados, filhos fisicamente estruturados, filhos espiritualmente estruturados. E isso tem uma parcela muito grande na maternidade. Então, Senhor, eu te peço essa noite, em nome de Jesus, que todas as condições necessárias, todas elas, sejam trazidas a estas mães. Que essas mães, Senhor, elas tenham força, Senhor. Eu peço força às mães hoje, Senhor. Eu peço entendimento às mães hoje, Senhor. Eu peço que as mães hoje se levantem com fé, e que o legado que elas deixem aos seus filhos e filhas sejam a fé. Eu peço, Senhor, que os filhos vejam mães orando. Eu peço que filhos vejam as mães lendo a Bíblia. Eu peço que filhos vejam as mães louvando. Eu peço que filhos vejam, Senhor, dentro de casas testemunhos vivos de fé. Para que os filhos vejam e digam: foi a minha mãe que orou por mim. Foi a minha mãe que profetizou na minha vida. E o que eu sou, o que sou, por causa de Deus, da minha mãe, do legado que ela deixou na minha vida. Eu peço isso essa noite, Senhor. Eu peço isso essa noite ao Senhor. Eu peço isso essa noite. Que o Centro Cristão da Família se levante, Senhor, com um exército de mães guerreiras e adoradoras. Que o Centro Cristão da Família tenha guerreiras adoradoras, que levantarão e deixarão, Senhor, um legado aos seus filhos e filhas. E este legado será a fé. E eu peço ao Senhor que o Senhor dê condições às mães para educarem seus filhos. E que os filhos sejam maiores do que as mães e os pais. Que os filhos cheguem em lugares que o pai e a mãe nunca chegaram antes. Que os filhos falem línguas, idiomas diferentes. Que os filhos tenham oportunidades diferentes. Que os filhos que alegrem os seus pais e as suas mães. E que os filhos sejam o orgulho das suas mães nesta casa. Que os filhos sejam o orgulho de suas mães. Que os filhos sejam os instrumentos. E quando alguém olhar para os filhos das mães que aqui congregam, dirão assim: este menino, esta menina foram educados perfeitamente na presença do Senhor. Quando o mundo olhar para os filhos dessas mães que aqui estão, eles dirão: esse sucesso é derivado da fé que essa mãe implantou no coração dos seus filhos. Eu profetizo sobre os céus desta casa, que mães verão filhos adentrando em espaços que elas nunca imaginaram antes.
filhos se tornarão ícones da graça e da presença de Deus. Haverá prosperidade, haverá saúde, haverá crescimento, haverá fé, haverá muitas coisas nos filhos que foram gerados debaixo de um temor das suas mães. No Centro Cristão da Família, profetizamos fé. E que quando alguém diga: fulano, eu vejo em ti a fé da tua mãe e a fé da tua vó, que seja essa a verdade no coração e na vida de todas as irmãs que aqui estão. Nós oramos, eu profetizo, eu decreto apostolicamente sobre a geração dos filhos que aqui nascem. Filhos serão maiores, filhos serão maiores em estatura, em graça e em conhecimento. Muitas mães verão seus filhos galgando espaços que nunca ela imaginou antes. Em nome de Jesus, amém, amém e amém e amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.